voando, tudo certo? Vamos entender um pouco da independência das 13 colônias, tá? As 13 colônias foram as colônias na América do Norte, tá? Onde hoje originalmente está os Estados Unidos, onde se originou os Estados Unidos, e também a relação da inspiração do iluminismo nestas guerras de independência nas 13 colônias, tá bom? Bora lá entender um pouco. Independência das 13 colônias. Para nós entendermos, temos que entender primeiro os tipos de colonização, tá? Colônia do Norte será a colônia de povoamento, tá? Caracterizada pelo minifúndio, policultura, trabalho livre e assalariado, enquanto que as colônias do Sul serão as colônias de exploração, ok? Também, lembrando que esta colônia de exploração foi feita também no Brasil, tá? Então, serão latifúndios, tá? Grandes propriedades de terra, monocultura e o trabalho será feito pela escravidão. O processo de independência. A Guerra dos 7 Anos será um conflito entre França e Inglaterra, tá? Ela vai se iniciar, obviamente, na Europa, porém vai chegar à América, porque tinham muitos territórios na América que eram dominados pela França. E os colonos ingleses vão tomar estas regiões, tá? O Tratado de Paris vai permitir o domínio do Canadá e do Vale de Ohio pelos ingleses, graças às lutas que os colonos ingleses vão travar, tá? Apesar da vitória da Inglaterra, a Inglaterra vai sair com várias dívidas, tá? E isso acabou modificando as relações entre colônia e metrópole. O que isso quer dizer, tá? A colônia de povoamento, ela tinha uma certa autonomia política, tá? Que a Inglaterra ela não vai intervir na colônia de povoamento, tá? Enquanto que a colônia de exploração será muito mais pautada os governos da metrópole, até por causa do pacto colonial, tá? Causas gerais da independência. Após a Guerra dos 7 Anos, algumas determinações foram feitas pela Inglaterra, tá? Para as 13 colônias. A influência do iluminismo vai fazer com que o ato de proclamação seja feito, tá? E a experiência bélica dos colonos na guerra vai ser uma coisa muito boa para agregar, para ir em contra essas determinações feitas pela Inglaterra, tá? E o aumento da opressão colonial na Inglaterra será um problema muito grande, porque eles vão tirar esta autonomia que eu tinha falado com vocês das colônias do norte, tá? A opressão colonial inglesa serão algumas leis, tá? Que a Inglaterra vai fazer, que será a proibição da ocupação no Vale do Ohio, tá? O Vale do Ohio terá terras muito boas e também será onde as pessoas vão caçar castores, tá? Então, não só para comer a carne do castor, mas também por causa da pele do castor que será produzido, por exemplo, casacos de pele, chapéus, tá? E isso será uma base econômica muito forte do norte. E outras medidas serão a lei do açúcar, tá? A lei do selo, que qualquer correspondência deveria ter o selo real, a lei do aquartelamento, atos de Townshend, lei do chá, que a cada saca importado de chá você deveria ser cobrado um valor por esse chá, tá? Por esse produto.
as lei dos intoleráveis também, tá? Que são atos intoleráveis e as pessoas sendo presas e outros impostos também cobrados. Todas estas leis estão explicitadas na página 51. Reação dos colonos. Os colonos, eles queriam voltar a participar da política, né? E eles tinham levantava a principal bandeira que sem representação eles não poderiam ser taxados, né? Eles não poderiam ser cobrados impostos por causa disso, ok? Vão ter o primeiro congresso da Filadélfia, o segundo congresso da Filadélfia, onde vai se ter as negociações, tá? Nesses congressos, onde terá o resultado na Declaração de Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776, com influência das ideias iluministas. A Guerra de Independência, por exemplo, George Washington vai defender a liberdade, tá? Então, ele vai querer também ser liberal, até mesmo ir contra a escravidão que seria feita na parte do sul, tá bom? E Benjamin Franklin, ele vai para a Inglaterra para tentar apoio político dos militares ingleses lá, já que os colonos lutaram ao lado da Inglaterra no conflito contra a França, tá? Também pegaram muitos territórios valorosos, né, de grande valor, na América para os ingleses. A Revolução Americana foi um golpe no antigo regime, que seria o absolutismo, tá? Porque serviu de exemplo para outras colônias da América. Por exemplo, o Brasil, tá? Vai se inspirar na Revolução Americana, tá? Uma das revoltas que o Brasil vai ter que será inspirado muito na Revolução Americana será a Inconfidência Mineira, tá? E há também a Conjuração Baiana. Constituição de 1787. A Constituição de 1787 foi inspirada no Iluminismo, porém, lembra que eu falei com vocês que o Iluminismo terá como base a liberdade, igualdade e fraternidade? Essas serão as grandes bases, até mesmo para a bandeira francesa, né, onde acontece muito dos movimentos iluministas e tudo mais, onde vai se concretizar a maior revolução, que será a Revolução Francesa, será inspirada no movimento iluminista. E aí o pilar da liberdade, que eu tanto falei, que George Washington vai chegar e abraçar, mas vai ser frustrada, porque a Constituição de 1787, ela vai restringir a liberdade. Por exemplo, os negros não vão ter liberdade, o voto das mulheres será ainda vetado, os indígenas e os pobres não terão a liberdade nem política, tá? E a Constituição de 1787, ela não irá abordar o assunto da escravidão. Por que isso? Poxa, professora, o pilar não é a liberdade? Como é que você vai ter o pilar da liberdade, sendo que você ainda vai ter escravo dentro do país? Seguinte, gente, eles vão entender o seguinte: é mais fácil nós nos unirmos e não falarmos agora sobre a escravidão, ok? Para assim a gente conseguir formar um país maior territorialmente, tá? E que não será atacado facilmente pela Inglaterra nem por outros países, do que a gente primeiro fazer uma guerra, né, entre norte e sul, abordando de início a questão da escravidão e depois ser independente. Então, para se adiar um conflito interno e também para ter mais força territorial, isso também maior peso na política, eles vão abordar posteriormente
a questão da escravidão na sua Constituição, que será abordada. Esta questão será abordada na Guerra de Secessão, tá? Na Guerra Civil nos Estados Unidos, tudo bem? Então, gente, por hoje é só, tá bom? Oitavo ano. Beijão, até semana que vem.